suicídios. Lições bíblicas. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição da Escola Bíblica, o nosso estudo é sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então vamos estudar sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Eliú falando para Jó tudo o que os demais amigos de Jó já haviam dito. Eliú parece ser uma pessoa um pouco mais sensível, uma teologia um pouco mais aprofundada, parece conhecer melhor a Deus do que os seus antecessores que falaram. Eliú falou por último porque os jovens falavam sempre por último. Eliú era o mais novo, era o mais jovem, então os mais velhos falavam primeiro. Já vimos que não é como hoje, uma pessoa de 40 anos falando, chega um de 15, 16, já interrompe, já diz que não é bem assim. Já naquela época os jovens esperavam os mais velhos, um de 40 esperava um de 50 falar, e assim era naquela época. Então começamos já vendo que Eliú foi o último a falar porque era o mais jovem. Mas vimos também nesta lição que não é a questão da idade. Ele tinha uma maturidade muito grande, um conhecimento, uma teologia. Mesmo ele não conhecendo as cartas de Paulo, dava a impressão que ele estudou as cartas de Paulo, ouviu os discursos de Jesus, mas não havia nada registrado ainda. Não havia nada registrado, a palavra. Então ele nem tinha lido o livro de Jó, porque não havia ainda o registro dos fatos, né? E ele mesmo era um fator do livro, posteriormente. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Nós vimos nesta lição o sofrimento de Jó e o sofrimento em geral, que ele é pedagógico. Ele serve para aproximar a pessoa de Deus. Ele é pedagógico no sentido de não que Deus se alegre com o sofrimento de uma pessoa. Deus olha para você e vê você num baita sofrimento, num sofrimento grande, num enorme sofrimento, e ele vai se deleitar com isso, vai achar graça, vai, olha lá, o meu servo está sofrendo e vai tirar sarro de você, vai... Não, Deus não tem prazer no sofrimento. Mas ele pode olhar para o seu sofrimento e também ver algumas arestas que precisam ser aparadas. Ele pode ver algum detalhe, alguma coisa na sua vida que pode ser melhorada e usar esse sofrimento que você está passando para corrigir alguma coisa, para ensinar você de alguma maneira. Nós vimos, estudando o livro de Jó, nós vimos que o próprio Deus dá testemunho dele. Diz, ele é um homem reto, é um homem temente a Deus, ele se desvia do mal. Enfim, o próprio Deus dando testemunho da integridade e da inteireza de coração de Jó. Então a gente fica imaginando por que Deus permitiu este sofrimento. Então, o sofrimento como uma forma de revelar Deus.
Deus se revela a nós de forma progressiva. Se ele fosse se revelar a nós de uma maneira completa, de uma vez por todas, num único dia, num único instante, nós cairíamos mortos, sem conseguir abarcar tanta grandeza, tanta majestade. Então Deus vai se revelando aos poucos ao homem, e alguma dessas vezes é através do sofrimento, como uma forma pedagógica, uma maneira de nos ensinar alguma lição muito importante. O orgulho do homem priva de ouvir Deus. Nós vimos que em dados momentos Jó teve esse orgulho. O orgulho de ser fiel, o orgulho de ser reto, um orgulho de estar diante de Deus ali retamente. Ele muitas vezes disse, ele não entendia. Claro que nós sabemos que Jó não leu o livro de Jó. Para nós é fácil, porque nós lemos ali no início do livro de Jó, já indica que Deus permitiu a Satanás que tocasse nas coisas de Jó, só não tocasse na sua vida. Então, para nós, a gente já entende o que Deus queria. Mas Jó não leu o seu próprio livro. É como que quando Deus fica em silêncio com você, e você não tem por onde escapar. Você não tem por onde escapar quando Deus fica em silêncio, porque o que mais faz com que a pessoa sofra no momento de dificuldade, ela não ter a sabedoria do que está acontecendo. E esse silêncio de Deus também é pedagógico, não só o sofrimento, porque muitas vezes Deus está falando no silêncio. Aquele silêncio precisa ser, tem uma razão de ser. E quando a pessoa não sabe qual a razão, a pessoa fica sem noção do que está acontecendo. Então, por isso é importante nós compreendermos também o silêncio e nós tentar entender o silêncio de Deus. Tentar saber o que Deus está querendo nos dizer, o que Deus está querendo nos falar através do seu silêncio. Então o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Então é bom nós tomar cuidado com o nosso orgulho. A humildade sempre é bem-vinda. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer, também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então, como se fosse um anjo aparecer a Jó e falar algumas coisas, aqui Eliú está se utilizando, dizendo que poderia acontecer até mesmo uma teofania, quer dizer, antes da encarnação de Jesus. Então ele se manifestava aos patriarcas, profetas, enfim, na forma de um anjo. Então ele conversava com eles, ele se manifestava. Então são chamados de teofania. Então aqui Eliú está dizendo que através de visão, através de sonhos, então Deus poderia manifestar-se a Jó, falar o que devia ser feito para que ele voltasse a ser o que era antes da prova. Então teofania é isso, né? Antes da encarnação de Cristo, a sua manifestação através de um anjo, por exemplo. O tópico 2 nos fala sobre o sofrimento como meio de revelar justiça e soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada.
Eliú faz coro com seus amigos, dizendo que Jó estava errado. Aqui nós vimos Eliú sendo um dos mais sensíveis amigos de Jó, com uma teologia profunda, muito embora equivocado. Ele se equivocou só na aplicação da sua teologia. Tinha bastante conhecimento, um conhecimento invejável, mas no momento da aplicação desta teologia é que Eliú, ele errou bastante. E ele errava em dizer que Jó tinha algum pecado oculto e por isso ele estava padecendo, por isso ele estava sofrendo, por causa de algum pecado não confessado. E ele ainda dizia a respeito dos seus antecessores, seus amigos, que tentaram convencer Jó. Ele disse: não, agora é minha vez. Agora eu esperei vocês falar, eu sou o mais jovem, eu aguardei, eu escutei vocês, agora eu vou falar. Eu vou falar. E ao mesmo tempo ele dizia como se... Ele dizia: não, Deus fala desta maneira, o entendimento de Deus é desta maneira. Nós vimos aqui muitas coisas acertadas de Eliú, e nós vimos aqui até mesmo Deus usando Eliú como uma forma de preparação para no final Deus então fazer com que Jó entendesse toda aquela situação. Nós vimos então que Eliú foi o meio preparatório, o meio final que Deus usou para então falar com Jó. A soberania de Deus e o orgulho humano. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo e não entendemos o porquê do sofrimento, a origem, qual a razão do sofrimento, isso torna mais sofrido ainda. Isso torna ainda mais difícil de passar pelo sofrimento, porque vem a ansiedade de não se ter o domínio daquela situação. O grau de estresse também aumenta pelo fato de não sabermos a origem e também não conseguimos saber como lidar com aquela situação, embora esteja ali presente, mas não temos a origem, não temos um motivo, então fica difícil para a gente compreender e lidar com esta situação. Então o estresse aumenta, a ansiedade aumenta também. Então, quando isso acontece, nós devemos sempre perguntar para o Senhor. Perguntar o que Ele quer nos dizer na escola do sofrimento. O que Ele quer ensinar para nós, o que Ele quer falar conosco. E quando for a questão do silêncio de Deus, de você falar, você perguntar, você espernear, você se atirar no chão, você perguntar para Deus e não houver resposta, quando este for o caso do silêncio de Deus, você tentar entender o silêncio de Deus, você tentar escutar o que Ele está falando com você no seu silêncio. E como eu digo sempre, o silêncio articulado de Deus, aquele silêncio que está falando. Parece meio complicado, mas para quem já passou na escola do sofrimento, entende perfeitamente o que estamos dizendo. E outra coisa interessante, você passou pela escola do sofrimento, você jamais é o mesmo. Você jamais é a mesma. Você passou pela escola do sofrimento, você tem coisas, tem experiências, tem sabedoria. Como disse antes, não que Deus vai se comprazer com o teu sofrimento, mas já que teve que acontecer, Ele o utilizou pedagogicamente para que você crescesse de uma maneira, porque o que Deus busca em nós, Ele não é como um pai assim que fica o tempo todo embalando o filho no colo, alisando o rosto do filho o tempo todo. O que Deus quer de nós é ver a imagem de seu Filho refletida em nós. Ele tem propósito, Ele tem planos, Ele tem coisas grandiosas para nós. Há um reino a ser desfrutado, há um reino a ser dirigido,
A Bíblia nos diz muitas dessas coisas e nós estamos, melhor dizendo, nós estamos sendo preparados para uma obra grande. E não é de qualquer jeito que a gente vai chegar lá. Então nós precisamos fazer a nossa parte e entendermos o trabalhar pedagógico de Deus em nossa vida. Por isso estamos lendo o livro de Jó, estudando Jó, para nós nos familiarizar mais com este assunto e ver o que temos para nós. Então nós vimos o caráter justo de Deus, a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com justiça com Jó, como Jó dera a entender. Nós vimos aqui também a questão da soberania de Deus agir primeiro, agir antes do amor. Nós vimos que isto também parece um pouco complicado, na verdade, vamos ser sinceros. Mas depois de se debruçar um pouco mais sobre o assunto, nós vamos ver que não é tão difícil nós entender que a soberania de Deus, ela não se sobrepõe ao seu amor. Veja no caso de Jó, que é o objeto de nosso estudo. Se a soberania de Deus se sobrepusesse ao seu amor para com Jó, então seria o mesmo que Deus pegar Jó pelo pescoço e dizer: não, eu sou soberano, eu aqui mando, é do jeito que eu quero e tu não tem nem que falar nada e pronto, e acabou. Mas não, é o seu amor em primeiro lugar. Deus tem um amor por nós, que Ele quer ver a imagem de seu Filho refletida em nós, e para isso Ele trabalha. E para isso Ele tem as mais diversas e multiformes maneiras de trabalhar conosco. Então o seu amor está em constante trabalho em nossa vida. E a sua soberania vem logo depois. Por que não antes? Porque você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não pega você pelo pescoço e obriga você a aceitar o seu filho, a aceitar o seu plano de salvação, a fazer as coisas certas. Você tem livre-arbítrio, você tem livre vontade, enfim. Então, por isso, o seu amor vem primeiro. Ele preparou todo um plano por seu amor. Mas a sua soberania, claro, está em atividade. A sua soberania é um atributo não comunicável que Ele tem, está em atividade. Mas nós vimos que o próprio Deus não quebra os próprios estatutos que Ele tem, Ele não quebra os seus próprios propósitos. Claro que nós vimos também o sofrimento como consequência de pecado também. Também é o pecado também. O sofrimento também é consequência de pecado. Nós vimos o caso do cativeiro babilônico. 70 anos, todo aquele sofrimento, toda uma geração, por causa de pecados acumulados, e Deus foi falando, enfim. Nós vimos também o sofrimento no caso de um plano maior, como disse antes, não que Deus vai fazer um servo, uma serva sofrer para um... Não, mas já que aconteceu, então Deus vai se utilizar daquilo ali, daquele sofrimento, para um bem maior. Quer um exemplo disso? José. José não sofreu do jeito que sofreu, para depois ele poder dizer para os seus irmãos, para a sua família:
Deus se utilizou desse mal para que eu pudesse cuidar de vocês, para que não lhes faltasse nada, para que vocês vivam. E aí temos N exemplos na Bíblia de Deus se utilizar de sofrimento para dar vitória a um povo, para preservar um povo. Enfim, é uma lição riquíssima, com dados teológicos profundos e maravilhoso de se estudar esta questão de Jó. Claro que o bom para esta escola bíblica a respeito do livro de Jó, cada aluno, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, lesse o livro de Jó, eu acredito que pelo menos umas 3 vezes. Uma vez é meio pouco, pela profundidade de riquezas. É tanto que, se nós fôssemos estudar o livro de Jó, assim minuciosamente, eu acredito que uns 2 trimestres, aí umas 2 revistas, daria para fazer um estudo minucioso sobre todo o assunto com riqueza de detalhes, né? Daria umas 2 revistas da escola bíblica, aí um meio ano de estudo, né? E bastante coisa, sem ser cansativo, sem ser repetitivo. É para você ver como a Bíblia é rica e às vezes a gente passa batido por algumas passagens ali que a gente não se debruça. A gente tem o costume de ler reto, ler aquele versículo, já passa para o outro, né? Não se detém num versículo para tentar fazer uma exegese, o significado real daquele versículo. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Então já foi falado no caráter pedagógico do sofrimento, e ele nos faz, então, ele tem a capacidade de nos fazer voltar para Deus, e dessa forma nós vemos qual é o aprendizado que isto nos traz, e nos aproximamos mais de Deus, ficamos mais próximos, oramos mais, buscamos mais Ele na palavra, adorando a Deus na tormenta. Eliú agora faz uma explanação da grandeza de Deus, falando sobre as estações do ano. Ele fala então, sobre a primavera, sobre o outono, o verão, o inverno. Nós vimos que se nós fôssemos fazer um estudo sobre a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, nós poderíamos estudar a vida dele baseado nas 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Na primavera da história de Paulo com o Senhor, ele escreveu os Tessalonicenses. Como jovem convertido, ainda jovem. Depois as epístolas de verão, Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Epístola aos Romanos. Depois, no outono da vida do apóstolo Paulo, no outono da sua vida, Efésios. A epístola alta de Paulo, Efésios. Nós vimos até em estudos anteriores um trimestre inteiro estudando sobre a igreja baseado em Efésios. Então, uma epístola alta de Paulo, quer dizer, uma das mais importantes epístolas de Paulo, escrita no verão da vida do apóstolo. Filipenses, Colossenses e também Filemão. Depois, na segunda prisão, na masmorra romana, então ele escreve 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são as suas últimas 3 epístolas, já no inverno. Ele mesmo menciona, ele pede a Timóteo, faz um esforço, vê se você consegue vir antes do inverno. E traz a minha capa, aqui é muito frio, traz os meus pergaminhos.
os meus livros. Então era o inverno na vida de Paulo. Nós vimos ali quanta coisa aconteceu com Paulo, mordido por serpente, açoites, naufrágios, enfim, está tudo registrado ali nas cartas de Paulo. Jó teve um inverno tremendo na vida dele. Teve um inverno assim que ninguém queira passar, 5% do que Jó passou no inverno para ele. E você, está preparado para o inverno espiritual que vem por aí na sua vida? Talvez você já tenha passado por um inverno. Talvez o próximo você já esteja mais preparado. Mas tudo é pedagógico. Tudo é Deus cuidando de você, Deus preparando você para, como disse antes, há um reino para se cuidar. Há uma obra de Deus tremenda e não é de qualquer jeito. Deus prepara os seus filhos para uma obra grande. Não é uma obra pequena, não é de qualquer jeito. Então, há um inverno a se passar. Você certamente já passou por algum e ainda vai passar por outros. Não foi o primeiro e nem será o último. Então, continue orando, continue buscando Deus na palavra, continue buscando o Senhor, fortalecendo a sua vida, estudando na escola bíblica dominical ou no dia que for aí na sua cidade. Então, o relógio da redescoberta da palavra já está nos dizendo que está chegando o momento de parar, porque fizemos um resumo da lição 11. A semana que vem, na lição 12, estudaremos quando Deus se revela ao homem. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que está derrotado, dobre os joelhos e comece a orar, pois no céu existe um Deus e Ele vai te ajudar. Entrega tudo a este Deus, pois Ele é forte. E tenha fé, que a vitória Ele garante. Pelo seu poder, Ele te fará mais que vencedor. Não desista, siga em frente. Quem está contigo é o Senhor.